E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá? E eu vou de novo responder um comentário aqui de um questionamento bíblico. Dessa vez, não vejo que a pessoa fez por maldade e tal, é mais por. E eu nem vou dizer falta de conhecimento, seria o óbvio, mas não é exatamente falta de conhecimento as pessoas cometerem esse erro quando se trata de Bíblia. No entanto, porém, é algo comum, corriqueiro você ouvir isso por causa de algumas vertentes doutrinárias. Então as pessoas repetem as coisas e elas não sabem por que estão repetindo, não sabem o que estão falando. Então a pessoa que eu vou responder aqui, não tome por mal, tá? É, não é um ataque à sua ideia, à sua pessoa, mas há uma corrente de pensamento extremamente errada acerca da leitura da Bíblia, tá? E exatamente falando de fé e obras, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que se deveria ler Romanos, tá? Romanos, pessoal, é composto, tá? Quando a gente vai olhar aqui, de 16 capítulos. Então, quando tu pega um versículo de Romanos, para tentar emplacar uma doutrina, uma ideia, ou você é uma pessoa que, tá? Ou você é uma pessoa que não tem conhecimento bíblico nenhum, ou está repetindo o que os outros falam, tá? Ou é mal intencionado. No caso do camarada Diogo Gaspar, eu tenho certeza que ele não é mal intencionado. Eu vejo até que ele vem de uma vertente aí, talvez, renovado, né, pentecostal, né, que gosta de falar essas ideias aqui, tá? Não, a fé é por obras, né? E pronto, resume a isso. Eu devo ter citado alguma coisa aqui de obras e de salvação, né, nesse vídeo, com certeza citei. E aí, ele já veio no. Isso aqui é automático das pessoas. Infelizmente é automático e as pessoas não prestam atenção no que elas leem, tá? E aí é onde você acaba se atrapalhando na leitura da Bíblia e fazendo até parecer que a Bíblia está se contradizendo, ou que o apóstolo Paulo se contradiz com ele mesmo e se contradiz com Cristo. Porque o próprio Cristo vai dizer o quê? Pela fé sois salvos? Ou, desculpa, estou citando Paulo aqui. O próprio Cristo vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Opa, calma aí. Tá contradizendo? Não, pessoal. Não está contradizendo. Você não precisa fazer nada para receber a salvação de Cristo. Você só precisa da misericórdia. Mas a manutenção da salvação é outra história bem diferente. E é isso que a Bíblia trata o tempo todo. Jesus fala o quê? Teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Aquele que retroceder no caminho, meu espírito não se agradará dele. A árvore que não der fruto, essa será. Então, assim, será que Paulo está se contradizendo com ele? Eu vou mostrar já para vocês aqui o que acontece. A gente já abre em Efésios, tá? E assim, de novo, ó, ele pega dois textos com dois versículos isolados e não olha o contexto. Então, será que Paulo em Efésios está se contradizendo com ele mesmo? Um exemplo, você vem aqui para Romanos. Romanos é um dos textos básicos utilizado pela doutrina demoníaca diabólica do calvinismo. E eles gostam de sustentar essa ideia de que, certo? Ninguém é salvo pelas obras. Ou é ou seria condenado por elas, que já não faz sentido. Porque se ninguém é salvo mediante a obras, tá? Eu estou falando do exercício da fé, do exercício da salvação, tá? Porque você não é salvo agora. Tudo bem, se você for salvo agora genuinamente, vamos supor, tá? Não entrando em contradição com o que eu falei no outro vídeo, mas você é salvo agora e Deus decide te matar. Não estou falando de uma pessoa que aprontou, aí no leito de morte se arrependeu. Eu não estou falando dessa coisa dúbia. Eu estou falando assim, você conscientemente não iria morrer, mas aceitou Jesus. Você não está em um estado de morte, Não, você está de boa, aceitou Jesus, mas amanhã você morreu. Você está salvo. Tudo bem, ok. Mas se você foi salvo hoje, você tem 30 anos de vida pela frente, você não precisa fazer nada? Você vai viver na mesma vida? Oh, o próprio apóstolo Paulo que fala: quem roubava, não roube mais, quem mentia, não minta mais. Paulo vai falar do velho homem, do novo homem. Paulo vai falar das obras da graça e das obras da fé. E é o que Paulo fala aqui, ó.
o qual recompensará, Romanos capítulo 2, ó, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aí o Diogo pode dizer, aí já, obra é recompensa, não é salvação. A vida eterna aos que, com perseverança, em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Opa! Salvação para quem? Salvação é vida eterna, pessoal. Sem vida eterna, não existe salvação, e a salvação leva à vida eterna. Então, qual é a recompensa por suas obras? A vida eterna aos que, com perseverança em fazer, e aí a gente entra. Paulo também vai dizer, né? Ó, haja entre vós profecia, dom de línguas e caridade. Mas o maior destes três é a caridade, é o amor, é fazer as boas obras. E aí Paulo vai falar das obras da graça, em contraste com as obras da lei. Por que Paulo distingue isso? Porque as obras da lei são sombras. As obras da lei tá expresso em sacrificar animais para purificação de pecado, não necessita mais. Está em penitências, não necessita de penitências. O que é que Deus fala? Até no Antigo Testamento, misericórdia quero e não sacrifício. Por acaso, ó Israel, fui eu que vos pedi holocausto? Não, é por causa do pecado de vocês. Tudo isso foi completado em Cristo. Agora nós precisamos, como servos de Deus, exercitar, Paulo vai falar, exercitai vossa salvação com temor e tremor. Eu não sei se é Paulo ou se é Pedro que vai falar. Exercitar a salvação. Aquele que perseverar até o fim. A vida eterna é a recompensa aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e corrupção. Mas a indignação e a ira, quer dizer, a obra de quem... Não, quem é salvo não é as obras que salva. Não tem a ver com as obras. Mas o ímpio que vai ser condenado ao inferno, esses são por causa das obras? Ué, o mesmo Deus que vai pesar as obras? Pessoal, vocês têm que ter cuidado com esse tipo de abordagem. Existe um contexto, o porquê Paulo falou aquilo, e a gente tem que se atentar ao contexto, tá? Mas com indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes. Quem é desobediente é que não faz certas coisas, que não faz certas obras, as verdades, e obediente à iniquidade, tá? Agora, vamos abrir aqui Efésios, tá? Como foi citado aqui, eu já vou ler o comentário dele e a gente já entra. Efésios. Efésios o quê? 2. Efésios capítulo 2. E não vamos ler só o versículo 8 e 9 não, tá? Vamos ler todo. O correto, vamos para Efésios 1. Efésios é uma carta pequena. Vamos ver o contexto do que é que Paulo está falando aqui. Lembrando que Romanos, Paulo, ele está em um debate com os judeus da época acerca, porque eles se vangloriavam, tá? Que eles eram descendentes de Abraão, que eles guardavam a lei, e aí Paulo vai entrar em conflito com eles exatamente. Paulo vai falar das obras da graça, da fé, contra as obras da lei. E as obras da graça é aquela que consiste em amor, temperança. Ele vai falar dos 9 dons do Espírito, que ali são obras, né? O próprio Jesus, quando fala dos talentos, né? Vai falar, um exemplo, quando você se abdica o pecado, se exercita no bem, Paulo, se exercitar no bem. Pessoal, então não é contraditório, tá? Mas vamos aqui logo. De acordo eu for lendo, é óbvio que eu vou me lembrar, tá? Ó, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Não acho que alguém só entra se tiverem obras. Tá, você não tem que achar, meu amigo. Você pegar, isolar um texto desse e dizer que eu não acho, desculpa, cara. Você está ignorando todo o texto bíblico, tá? Acredito que as obras na vida do salvo resultem em galardão, mas na salvação, sim. Mas esse salvo, ele precisa das obras para comprovar a fé dele. Sem obras, é uma árvore sem fruto. Só serve para ser cortado. O próprio Jesus falou. Precisa, cara. Precisa. Deixa eu me fazer entender melhor segundo o que Paulo disse. O que Paulo está dizendo é, não adianta você ser judeu, você ser gentil, você ser isso, você ser aquilo. A fé, a salvação não é mediante a estas coisas. Não é mediante porque você é sangue de Abraão. A fé a salvação é por mediante a fé em Cristo. Ou seja, não importa se você é judeu, se você é grego, se você é cita, se você é bárbaro. É isso que Paulo vai dizer. A salvação vem pela fé, e a fé vem em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo?
Então você não fez nada, Diogo, para merecer a salvação. Correto, você não teve obras para merecer a salvação. Mas a manutenção da mesma, é isso que você tem que entender. Ou seja, então uma coisa está diametralmente ligada à outra. Você não tem como separar. O passo inicial é Cristo que dá até você. Mas o passo da perseverança é você que dá até a Cristo. Tá? Então você já viu aqui que o próprio Paulo fala, tá? Em Romanos capítulo 2 aqui, tá? A gente poderia continuar, mas vamos focar em Efésios. Qualquer coisa, se precisar depois, eu faço o vídeo trazendo outros textos, mas eu quero focar em Efésios, você vai ver que em Efésios mesmo você vai ter essa resposta, tá? Se você não isolar o versículo, você vai ter a resposta, mas Paulo não vai se contradizer de Efésios para Romanos, de Efésios para Coríntios, né? Que Paulo vai falar muito de obras também. Paulo não vai se contradizer. Agora, que obra Paulo está falando? Né? É você seguir a lei mosaica com aqueles ritos, ou agora você praticar o bem, a perseverança, se abdicar do pecado, autocontrole, temperança, dar frutos dignos de arrependimento. Né? Você tem que entender que obra é essa. Então, ó, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, ou seja, salvação. Certo? Agora, é claro que um terá mais galardão do que outro. A salvação, eu acho que é a base de uma vida com Deus. É a base, né? Ah, acho que não precisa obras. Precisa. Um exemplo, você perseverar até o fim é você não pecar, não viver no adultério, não viver na mentira. Agora, o que gera galardão é o que você faz além disso. Tá? Isso só impacta a sua vida. Mas o que é que você faz que impacta os demais? Aí já entra na questão de ser mestre, ser doutor, tá? Eu me acho, tá? Eu me acho indigno de estar aqui falando de Bíblia com vocês. Eu particularmente, porque eu deveria me dedicar mais, eu deveria buscar mais as coisas de Deus, tá? Só que, obviamente, as coisas da vida, tudo atrapalha, tira tempo. Mas como eu sei que Deus me deu uma certa graça de falar da palavra dele, de entender, eu me sinto muitas vezes na obrigação, sabe? Não é confortável, eu me sinto na obrigação de vir falar. Mais um exemplo. Isso aqui me coloca em uma posição muito mais delicada do que uma pessoa que só está ouvindo. Porque meio que eu estou servindo de mestre para vocês. E isso é muito complicado. E eu não quero jamais ter arrogância disso, de achar que eu sou o suficiente, que eu sei. Mas eu tenho que passar aquilo que Deus, obviamente, me deu de conhecimento e sabedoria. Certo? Agora vamos ler Efésios. Eu até respondi ele aqui, mas é uma resposta bem básica mesmo, para não deixar sem resposta. Né? Vice-versa, mas é óbvio que não depende das obras para ser salvo, mas a manutenção da mesma depende da perseverança. A árvore que não der fruto será cortada, mas nem foi esse o tema do vídeo, e eu já abordei bastante esse assunto no canal. Tá? Mas eu sei que ele chegou agora no canal, então merece essa colherzinha de chá. Tá? E aí o 543210 aqui me meteu um Apocalipse 23, Apocalipse capítulo 23, versículo 20, que não existe na Bíblia. Então eu não entendi o que é que ele quis dizer. Mas vamos lá. Ó, vamos ler Efésios, tá? Você usou como referência aqui Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 9. O que diz a partir de Efésios capítulo 1? Vamos lá? Sendo que a gente pode sim e deve usar as outras cartas de Paulo como referência, tá bom? Ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, né, as pessoas têm mania, Paulo escreveu. Não. Aos santos que estão em Éfeso, primeiro ele endereçou a carta a Éfeso e fiéis em Cristo, ou seja, todo o restante. A vós a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim
de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual é sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos. Capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então você vê que, mesmo Paulo falando de predestinação, dessas coisas que é a presciência de Deus, é o que Deus predestinou, que houvessem salvos, ele falava o quê? Que nós, por natureza, somos filhos da ira. Mas Cristo nos resgatou. E aqui ele vai agora começar a falar de questão de obras e tudo mais. Vamos lá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Certo? Então Paulo está falando do plano de salvação de Deus, ele fez um resumão maravilhoso do plano de salvação de Deus acerca disso, e ele fala, ó, não é, todos dependem de Cristo. Adão que veio antes, Abraão que veio antes, não é pelas obras de Abraão, não é pelas obras de Jó que ele vai ser salvo. É por reconhecer Cristo como Salvador. O que eles fizeram no passado serve como uma prova cabal da existência de Deus, como uma prova do plano de Deus. Mas eles dependeram de permanecer até o fim em uma viva esperança, como o próprio Jó. Sei lá, 2000 anos antes de Cristo, eu sei que o meu Redentor vive e que dentre os mortos se levantará. Ou seja, ele já dava testemunho. E como foi a vida de Jó? Uma vida de devassidão? Uma vida pregressa de pecado? Não, uma vida de esperança, uma vida de piedade perante Deus, tá? E aí obviamente, ele nos preparou para que andêssemos em suas obras. Agora, se a gente não andar nessas obras que Deus preparou para que nos andássemos, seremos salvos, pessoal? E não é um paradoxo, tá? Alguém querer, porque tem gente que vai dizer, não, mas se a pessoa não andar é porque ela nunca foi salva. Errado. Errado. Esqueceram da leitura de Hebreus capítulo 6? Que a salvação se perde? Pedro capítulo 2 Pedro capítulo 2, o 2 ou 3, que eu já fiz leitura aqui sobre a perda de salvação. Tem um vídeo aí no canal. Pode procurar o que vocês acham. É preciso perseverar até o fim. É preciso que andemos nesse caminho que Deus preparou, mas até o fim, tá? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados à incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela... Aqui ele já introduz a questão dos judeus, tá? Pela mão dos homens.
que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Cara, como é que alguém lê o Novo Testamento, sabe? E fica falando de obras de Moisés, obras as leis mosaicas. Bom, enfim, vamos lá. Ó. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavamos longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Deus em espírito. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse, na glória, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno de vocação com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança de vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, é sobre todos e por todos, um em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu a dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. É que está falando quando ele foi pregar os espíritos em cadeia, né? Aquele que desceu do céu também, o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé. Veja bem, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes o ouvido, e neles fosse ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vamos para as obras agora. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que é santidade, pessoal? O que é justiça? O que é santidade? São tudo obras que você precisa praticar. A santidade é estar separado do mundo. Você precisa estar separado do mundo. E você faz isso praticando certas obras. Por isso, deixai a... Tá, ó, Paulo tá falando isso tudo depois que você já foi supostamente salvo. E aí o que é que ele diz? Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava é obra, pessoal. Não furte mais. Isso aqui não está dependendo do espírito da sua vida, não. Isso aqui depende de você. Isso aqui depende de você. Então não adianta você dizer que é cristão, que tem conhecimento de Deus, mas continua fazendo o que é errado. Se Paulo está dizendo que a fé... Tá, beleza. Não vem pelas obras, vem de Deus. Mas Paulo está falando o quê? De manutenção. Se você não fizer a manutenção desse dom, dessa dádiva que Deus te deu, você perde ele. Ó, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ó, isso aqui é interessante, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se vocês estão selados para o dia, esse dia vai chegar, o dia da redenção. O que Paulo está dizendo? Não entristeça o Espírito Santo. Por quê, pessoal? Quando você entristece o Espírito Santo, o que acontece? Ele se afasta de você. Você pode perder esse selo. Ou selo agora é algo que não é quebrado? Os selos do livro do Apocalipse são quebrados. Selo é isso, o selo pode ser quebrado. Você foi selado. Mas se você quebrar este selo, meu amigo, já era. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhinhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda... Ué, Paulo agora vai começar a falar de obras, de comportamento e tudo, depois que ter falado. Sim, pessoal, de novo, vou repetir. Você não precisa nada para ser salvo. Você não precisa fazer nada. Jesus vai olhar para você e vai dizer: meu filho, quer ser salvo? Você vai dizer para o Senhor: quero o Senhor. O que é que Jesus vai responder para você? Persevera até o fim e será salvo. É simples. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você não depende de ser bonzinho para Deus te salvar. Agora, no momento que Deus te chamou e você assumiu essa responsabilidade com Ele, persevere, porque a luta vai ser dura. Mas a fornicação em toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém os santos, nem torpezas, nem porvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes as ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E o que é isso aqui se não for obras, pessoal? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
Ou seja, você tem que caminhar, você tem que ter obras, você tem que fazer as coisas de acordo com o que é de um servo de Deus. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniques com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Até quando Paulo vai falar da ceia, o que é que Paulo fala? Examine-se o homem a si mesmo, para que não participe indignamente do corpo de Cristo. Remindo o tempo enquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como no Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, e sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher, e serão dois, uma só carne, né? E aqui entra mais um texto que a gente poderia usar lá para os poligâmicos de plantão. Quão grande é esse mistério? Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Que aqui Paulo vai entrar sobre a questão de Israel, igreja e tal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o maridão. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina, na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, em temor e tremor, na sinceridade do vosso coração a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus, servindo de boa vontade ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Isso aqui é um texto de alguém que, uma vez salvo, salvo sempre, ou a pessoa foi salva e não precisa fazer mais nada, pessoal? Está o tempo todo aqui falando das obras, falando de estar firme, falando de perseverar, falando de andar nos bons caminhos. Isso aqui, porque é um texto onde Paulo está dando recomendações gerais, tá? Por causa dos sofrimentos que ele estava passando. E ele estava aqui, vamos dizer, qual é a palavra que eu posso usar? Dando um incentivo moral aos cristãos. Mas quando se trata de obras, você vai para Romanos, você vai para Coríntios, você vai para os Gálatas, Paulo fala muito de obras. Tá? Ó, mas vamos ver as armaduras? E estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido com a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar,
Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Titico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor e fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então você vê que o texto de Paulo são mais não é exortação, não é ensinamento, esse texto em particular. Mas mesmo assim ele vai tocar em sempre ser perseverante, em abandonar o pecado, praticar o bem, tá? Então você viu aqui em Romano ele recomendando isso, tá? E aí um exemplo, você vai aqui para Hebreus, aonde ele vai falar da perda da salvação, daqueles que conheceram o dom celestial, foram iluminados e abandonaram. Se eu não me engano, eu tenho aqui, deixa eu ver. Se tiver aqui, eu recomendo que você assista, tá? Tá. Infelizmente, eu acho que o estudo que eu fiz de Hebreus não vai estar aqui. Eu teria que repostar. São muitos vídeos, né? É, esses vídeos. Agora que eu percebi que os vídeos de estudo da Bíblia, eu acho que quase nenhum tá aqui no canal. Vou ter que começar a repostar eles. Bom, vamos lá. Mas você entendeu? Deixa eu voltar aqui. Diogo, que existe um contexto e o próprio Coríntios, ele vai falar dessas obras, né? Vamos lá para 1 Coríntios. Qual é o texto que você acabou citando aqui? 3, 1 Coríntios 3. Lê o capítulo todo. Quer dizer, aí Paulo, o que Paulo está falando aqui, realmente não tem nada a ver com salvação, porque Paulo está chamando a atenção dos coríntios acerca das facções que eles criaram. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou seja, até o contexto você tem que prestar atenção exatamente para não usar um assunto em cima do outro. Porque Paulo vai falar, como ele falou aqui, como eu mostrei para vocês, em em Romanos capítulo 2, ele vai falar da perseverança, que leva à vida eterna. Em diversos outros textos ele vai falar, tá, da perseverança que leva para a vida eterna. O próprio Cristo vai falar, tanto em Mateus quanto em Apocalipse, aquele que perseverar ao fim terá a vida eterna, tá? Entrará pelas portas, certo? Tiago vai falar, me mostre a sua fé e eu te mostro as minhas obras, ou me mostre a sua obra e eu te mostro a minha fé. Uma coisa sem a outra não funciona. A árvore que não der fruto, essa será cortada. Então você vê que o contexto em que Efésios está tratando esse assunto simplesmente no contexto de que Cristo te chama, mas você tem um caminho a trilhar, você tem uma vida a seguir. Não é simplesmente, você foi salvo e acabou, você não tem que fazer mais nada. Não, pessoal, precisa perseverar. Jesus te chama, mas você precisa permanecer no caminho. Por isso que mensagens como as que eu critiquei aqui, do comentário aqui do, do que ele apagou, não. Não apagou, não. Porque ele comentou em outro vídeo. Mas do comentário aqui do camarada, que ele vai falar que, não, tem pessoas que são salvas, mas vivem no pecado. E aí, no último momento, podem ser salvas. Pessoal, não pregue esse tipo de mensagem. Isso é diabólico. Você tem que lutar, tem que exercitar. Cadê esse texto? Vou ler esse texto aqui. Exercitai vossa salvação. Ué, como é que exercita a salvação, pessoal? Efetuar, exercitar. E tá aqui, ó. Filipenses, né? Eu terminei de ler. Eu terminei de ler. Olha, ele vai entrar falando de obras e salvação aqui agora, tá? Eu terminei de ler Efésios. Aí Paulo já entra em Filipenses. Falando o quê? Capítulo 2. Vamos lá.
O interessante é ler tudo, mas vamos lá, ó. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, tá? Coisa que o pensamento cristão, de fato, está longe dessa sociedade, é cada um por si, é egoísmo. Primeiro você, se ame. Enquanto a mensagem do evangelho é outra, ame o próximo como a ti mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é todo sobre o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. Aqui entra, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação em temor e tremor. Algumas versões vai estar exercitai, tá? Operar, que é trabalhar, que é fazer. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-se de não ter corrido nem trabalhado em vão. O que seria se trabalhar em vão no dia de Cristo, pessoal? Você sabe o que é isso aqui? É isso aqui, ó. Você sabe o que é trabalhar em vão? É isso aqui, ó. Muitos dirão naquele dia. Que dia é? É o que Paulo fala aqui, que é o quê? Cadê? Ah... Legai-vos com isso mesmo, espero Senhor que em breve a palavra retém a vida. Para que no dia de Cristo, ó, no dia, qual é o dia de Cristo? É o dia da sua vinda, é o último dia. Possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Por que isso? Para que essas pessoas não se perdam, é isso que Paulo está recomendando. Para não acontecer isso aqui, ó. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres? O que é que o Senhor vai dizer? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastai-se de mim, vocês que praticam o mal, ou iniquidade, né? Seria o mais correto aqui a palavra iniquidade, não mal em si, porque iniquidade ela abrange vários comportamentos. O mal é muito vago, tá? E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, tá beleza? Ó, mas bem sabeis que a sua experiência me serviu, de sorte que... Beleza, aqui ele já vai dar recomendações para Timóteo e tal, ele já sai dessa parte. Deixa eu ver se no 3 aqui a gente... Ó, é interessante, eu vou ler aqui o Filipenses 3, porque aqui entra já, né? Aqueles que gostam de passar pano para judeu. Ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, tá? Os cães aqui são pessoas mentirosas, feiticeiros, enganadores. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também, por que Paulo está falando isso aqui, pessoal? Porque esses caras, a gente é circuncidado, a gente é salvo, né? A gente é da promessa. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro
cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não há que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. O próprio Paulo está dizendo que ele ainda não alcançou, mas prossegue para alcançar. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também os meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos digo, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas agora a cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Tá. Pessoal, eu não vou. Deixa eu ver o tempo de vídeo aqui. 46 minutos. Deixa eu ver se tem mais algum texto que eu poderia ler aqui. Assim. Tem. E é porque de cabeça agora. Deixa eu ver aqui. Obras. Deixa eu ver só um negócio aqui. Um exemplo aqui, você está aqui, né? Em Efésios. E não comuniqueis com as obras infrutuosas da serva, mas a repreender e a condenar. Né? Então, obra tem a implicância. Essa aqui a gente já leu, né? O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna para quem perseverar. mas tem outros textos, né? Tiago, a gente já sabe mais ou menos. Ó, olha a condição de salvação que Paulo fala com as mulheres. Que do mesmo modo, todas as mulheres, 1 Timóteo capítulo 2, todas as mulheres se atavêm em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos. Pedro também fala sobre isso, tá? Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que as mulheres ensinem nem usem de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz aos filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Salvar-se-á se permanecer. Aqui, ó. Convém que o bispo seja irrepreensível, mas as regras, né? Marido de uma só mulher, não dá vinho, não espancador, que governe bem sua própria casa. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, que não caem em afronta e laço do diabo, da mesma sorte os diáconos.
Paulo, o tempo todo em suas cartas, ele está falando de obras. Só que quando Paulo vai criticar os hebreus, ele deixa claro: obras da graça, obras da lei. O que Paulo critica acerca de obras, pessoal, e fala sobre ser salvo pela fé, é por conta dos judeus que eles falavam que você tem que guardar sábado. O que Paulo vai falar? Que ninguém vos julgue pelas festas de lua nova, por isso e por aquilo. Por quê? Porque eles diziam que você tinha que guardar o sábado. Desculpa. Você tinha que se circuncidar, você tinha que praticar isso, você tinha que praticar aquilo. Pessoal, a melhor carta para vocês ler acerca disso é Hebreus. Só que Hebreus é assim, ou você lê todo ou você não lê nada, tá? Porque Hebreus sai de um capítulo explicando outro, sai de outro explicando outro, é uma sucessão de coisas, né? Então, eu vou ver se eu reposto, tá? Se vocês quiserem, eu vou repostar o estudo de Hebreus. Eu acredito que esteja salvo no canal de um canal lá do Telegram Reserva. Se tiver salvo lá, eu vou repostar. E aí vocês vão entender bem sobre essa questão também de obras e tudo mais. Só que tem outros textos aqui que Paulo vai falar de obras e tudo mais. Mas você entendeu que Paulo está o tempo todo incentivando uma vida de santidade, uma vida de retidão, tá? O que Paulo vai criticar de obras é exatamente essas pessoas que usam a lei mosaica para se dizer superior ou para dizer que é salvo. E não é pelas obras da lei que você é salvo. Na realidade, você se condena ainda mais porque você nega o sacrifício de Cristo. Você nega as obras. Né? E é dito como o apóstolo Paulo fala, que nós somos criaturas suas para andar nas suas obras. Ou seja, fazer as obras que Cristo fez. Se não fizermos essas obras, pessoal, não existe salvação. Tá? E não é que se a pessoa faz, é porque ela é salva. Se ela não faz, é porque ela não foi salva. Não. Tá? Para encerrar, vamos lá. Hebreus 6. Segunda Pedro 3. Eu já pensei que eu tinha me perdido aqui já. Tá certo, é isso mesmo. Agora aqui em Hebreu, será que não sei se é segunda Pedro ou é primeira Pedro. Tá, vamos ver aqui, rapidão. Rapidão, pessoal. Pedro, não é João. Pedro 1. Acho que é 3 mesmo. Ou 2. Isso. Eu pensei que era 2 Pedro, é 1 Pedro capítulo 3. Vamos para Hebreus aqui, ó. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, isso aqui é muito importante, porque isso aqui é explicado do capítulo 3 até o 6, até o 5, final do 5, ele explica o que são os rudimentos da doutrina de Cristo. Eu vou falar de batismo, essas coisas, tá? Então, um exemplo, o cara chega aqui, começa a ler Hebreus 6 e ele fica, o que é os rudimentos da doutrina de Cristo? Nossa, onde é que ele falou isso? Tá lá, desde o primeiro, tá, principalmente o terceiro capítulo para cá, mas desde o primeiro capítulo ele tá falando sobre os rudimentos, tá, da doutrina de Cristo. Mas vamos lá. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E da doutrina dos batismos, né? Tem gente hoje atualmente que defende que o batismo da água não é válido. Você já viu? Eu já citei 2 vezes, né? Paulo falou do batismo, agora de novo aqui em Hebreus, batismo. E da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir, porque é impossível que os que uma vez já foram. Pessoal, como é que a pessoa foi salva e não foi salva e ela foi iluminada?
provou o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que convence, a pessoa foi participante do Espírito, é onde Paulo diz, não instigais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, que fosse selado, ou entristeçais. Tem tradução que vai falar extinguir, tem tradução que vai falar entristecer. Tá? Tá no mesmo porque você vai afastar. E aqui Paulo fala o quê? Se fizeram participando do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outras vezes renovados para o arrependimento. Ou seja, é impossível uma pessoa que já foi salva e ela caiu da graça, que ela seja novamente renovada para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao seu vitupério. Ó, aí ele continua, né? Porque como a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para eles por quem é lavrado, recebe a bênção de Deus, mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. De novo, a árvore que não dá fruto, Jesus falou o quê? Será lançada no fogo. Entendeu? Lembra da parábola da semente? Ela é plantada, ela germina, mas tem aqueles que não dão fruto. Essas pessoas conheceram, mas não frutificaram. Agora vamos para Pedro, tá? Para finalizar, eu acho que vai ser o suficiente. Se não for o suficiente, Diogo, você me diz, tá? Mas eu acredito sim, se você for um leitor da Bíblia, você já vai entender aqui por onde você vai começar a procurar, tá? Mas olha o que Pedro diz, ó. Calma aí. Tá certo aqui, meu Deus. Oxê. Aqui eu falo dos espíritos em prisão e tal. Condiz com alguma coisa do outro vídeo. Ué, calma aí, pessoal. Eu me passei aqui. Não, eu já me perdi aqui. Mas aqui vai falar de obras, mas calma aí, deixa eu ver aqui, porque eu acabei. Deixa eu me lembrar mais ou menos como é que o texto fala que eu pesquiso aqui no. Eu acho que é aquele texto que fala da porca, né? Eu acho que é aquele texto que fala da porca. Eu acho que é esse texto aqui mesmo. Segunda Pedro. Não, calma aí, eu abri errado aqui, tá? Calma aí. É isso, segunda Pedro. É porque eu cliquei aqui, eu passei pra frente, tá? Era só subir, tava aqui assim, eu só. Beleza, aqui, ó. Olha o que segunda Pedro capítulo 2 vai dizer, ó. Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, ó, escapou da corrupção do mundo, certo? Pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe o seu último estado pior do que o primeiro. Porque melhor fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espajadouro. Ou seja, a pessoa voltou, era melhor não ter conhecido o caminho da verdade do que conhecer se desviando deles, tá? Certo? Então tá muito claro essas questões todas aqui. Então, pessoal, quando Paulo utiliza, tá? Vamos voltar aqui. Certo, Diogo? Quando Paulo utiliza Efésios, o contexto é muito maior. Você não pode simplesmente pegar Efésios e falar: você é salvo pela fé.
E aí fica aquela loucura, né? Como hoje calvinista meio que tem vergonha, ou acho que eles têm pudor em falar esse tipo de coisa. Mas antigamente eles falavam. Ah, então quer dizer que uma pessoa viveu em retidão, praticou a obra de Deus e Deus não quis salvar, é, mas Deus quis salvar o bandido. É Deus que escolhe. Deus sabe os motivos. Os caras chegavam a falar esse tipo de coisa. Então nem eles sabiam se eles eram salvos ou não. Não adiantava praticar nada. Para que praticar? Para que exercitar a sua fé? Se no final das contas não adianta de nada, correto? Então é só um alerta, tá? Não tenha isso aqui como não tem, né? Você é servo de Deus, você sabe que não tem nada de ofensa, não tem nada eu só estou tentando esclarecer para você. Não use Efésios dessa forma, não use Coríntios também dessa forma, tá? Sim, as obras contribuem pro galardão, tá? Contribui sim pro galardão. As obras contribuem, mas as obras demonstram o exercício da sua fé. Você precisa exercitar essa fé. Você precisa demonstrar a salvação de Cristo em sua vida. Entendeu? O galardão vamos colocar como um bônus do seu esforço. Certo? Então é isso aí, eu espero que tenha sido claro o suficiente, tá? Se surgir mais algumas dúvidas, eu com prazer tentarei tirar essas dúvidas. Eu só não sei se eu vou fazer isso por enquanto. Então, se tiver alguma pergunta bíblica, segura um pouquinho, porque né, foram 2 vídeos aqui de basicamente 2 horas, de 1 hora no mesmo dia. Né? Então, vou dar uma descansada, né, pessoal? Vou dar uma descansada e tal. Mas qualquer dúvida pode deixar aí, sim, com o tempo. Qualquer coisa eu até anoto para fazer isso depois, tá bom? Então é isso aí. Lembrando, quem quiser também dar uma força pro canal aí, tá a nossa chave Pix na descrição, tá certo? Valeu e um abraço.